Olá pessoal, eu sou o professor David Oliveira e essa é mais uma de nossas videoaulas do nosso curso de Cálculo de Probabilidades. Hoje a gente vai tratar do tema de variável aleatória e funções de distribuição, que são derivadas da definição de variável aleatória. Bem, o roteiro, a gente vai apresentar inicialmente a motivação do porquê que a gente formula a ideia de variável aleatória para se trabalhar com teoria de probabilidades, né, com aplicação, na verdade, de probabilidades. O conceito, né, a definição propriamente dita de variável aleatória com alguns exemplos e a definição e exemplos das funções de distribuição. Em particular, inicialmente a gente vai trabalhar com a função distribuição acumulada, a inicial. Ok, então vamos lá. Bem, a gente viu em aulas passadas que a definição associada à probabilidade, a definição axiomática, ela está construída sobre um tripé, né? Sobre três premissas, que na verdade definem o espaço de probabilidade, que são primeiro, né, a formulação de experimento aleatório. E aí sim, a definição de um espaço amostral que constitui os resultados possíveis a partir do experimento aleatório, a definição de uma sigma-álgebra associada a esse espaço, lembrando a definição de sigma-álgebra como conjunto de eventos a partir de um espaço amostral, ou melhor dizendo, a gente pode, existe uma definição própria para a sigma-álgebra, alguns critérios, né, algumas regras para ser uma sigma-álgebra, mas a gente vai, na maior parte das vezes, trabalhar com o conjunto das partes do espaço amostral. E, finalmente, a função probabilidade, que é uma função que vai vincular um evento, né, ou seja, ela vai levar dos elementos da sigma-álgebra definida para um valor de probabilidade que está entre 0 e 1. Esses três, vamos dizer, essas três bases, né, o espaço amostral, a sigma-álgebra derivada e a função probabilidade, vão definir o chamado espaço de probabilidades, que é a base de construção para a ideia de probabilidade axiomática. Claro que a função probabilidade tem regras específicas, mas a gente não vai comentá-las aqui, visto que já foram abordados em outras videoaulas. Com esse tripé, a gente tem a possibilidade de estudar qualquer tipo de situação, né, na qual a ideia de probabilidade possa ser aplicada. Bem, vamos ver um exemplo, né, ou dois exemplos, na verdade, para a gente fazer uma reflexão. O primeiro deles é o seguinte, ó, vamos considerar o lançamento de uma moeda, né? E no lançamento de uma moeda, a gente sabe que o espaço, que é o experimento aleatório definido, o espaço amostral associado seria o conjunto cara-coroa, que constitui os resultados possíveis a partir desse experimento, visto que é o lançamento de uma única moeda. Com isso, eu teria uma sigma-álgebra, né, que poderia ser definida, nesse caso, o conjunto das partes que eu estou usando, a partir desse espaço amostral, seria essa enumerada aqui, ó. Todos os elementos da sigma-álgebra, né, ou os eventos que podem ser definidos a partir do espaço amostral, estão especificados aqui. O conjunto vazio, o conjunto contendo o resultado cara, o conjunto contendo o resultado coroa, e, finalmente, o conjunto contendo o resultado cara-coroa. Assim como a elaboração de uma função probabilidade. Aqui eu estou considerando, né, um exemplo simples, onde a moeda é honesta, né, e a formulação de uma função probabilidade para esse contexto desse experimento aleatório. Então, essas três componentes, né, o espaço amostral, a sigma-álgebra e a função probabilidade definida, elas conjuntamente definem o espaço de probabilidades. Um outro exemplo que eu quero ilustrar vamos imaginar uma questão do Enem, né, que é o Exame Nacional de Avaliação do Ensino Médio.
Numa questão específica do Enem, o aluno pode, né, como resultado possível, se a gente observar a correção, né, da questão, ele pode errar a questão ou pode acertar a questão. Perceba que esse é o espaço amostral do resultado da observação de uma questão do Enem. A partir desse espaço amostral, eu posso formular a sigma-álgebra, né? Uma sigma-álgebra, considerando o conjunto das partes, ou também chamado de conjunto potência, a partir do espaço amostral definido. Então, contendo o conjunto vazio, contendo o conjunto erro, né? O indivíduo errou a questão, acertou a questão, e aqui o conjunto contendo o erro e o acerto da questão, como elementos, né? Ou como um evento dentro desse espaço amostral. E, finalmente, uma função probabilidade. Neste caso, eu estou propondo uma função probabilidade que baseia-se na ideia de que o acerto é puramente aleatório, literalmente, né? Ou seja, ele tem, nas questões do Enem, são entre 4 e 5 itens de resposta. Aqui eu estou considerando que são 4. Então, ele teria 25% de acerto, 1/4, e 75% de probabilidade de erro, que seriam 0,75, né? 3/4. Agora, perceba o seguinte, que esses dois experimentos, eles têm uma similaridade, né? Em termos de formulação. Então, eles são muito próximos, muito parecidos. O seu estudo é bem próximo. E nessa situação de proximidade, tanto da equivalência do espaço amostral, quanto na equivalência da sigma-álgebra relacionada, bem como a função probabilidade, eu posso fazer a seguinte pergunta: como é que eu posso tratar espaços de probabilidade similares de forma geral? Ou seja, como é que eu posso tratar aqueles mesmos dois experimentos aleatórios que geraram os respectivos espaços de probabilidade com uma formulação geral, com uma notação geral? Assim, a gente vai definir a ideia de variável aleatória. Então, a motivação para se formular, né, a definição de variável aleatória, ela vai servir como um modelo geral para tratamento de problemas que têm naturezas parecidas, em termos de probabilidade. Muito bem, mas o que é uma variável aleatória? Então, a definição inicial que a gente vai fazer de variável aleatória, a gente vai construir ela. Primeira coisa é o seguinte: a variável aleatória, ela é uma função. Então, talvez o nome, né, a definição por si só, como variável, ela não ofereça aqui a real definição dela. A variável aleatória é uma função. Como função, ela tem duas, né, um mapeamento. Uma função é um mapeamento entre dois conjuntos: o domínio e o contradomínio da respectiva função. Neste caso específico, o domínio que a gente vai trabalhar é o espaço amostral. Então, o espaço amostral vai servir de domínio da variável definida como função. E o contradomínio vai estar sobre o conjunto dos reais. A definição sobre conjuntos reais. Mas é claro que eu vou ter que obedecer, né, a variável aleatória, esta função tem que obedecer algumas regrinhas. E é elas que vão ser especificadas agora. Tá o quê? Vamos pensar o seguinte: vamos conceber, né, vamos pensar em um valor R que eu escolho aqui na reta real. Então, esse valor aqui dado com um Rzinho aqui, ó, pertencente aos reais. É claro que, uma vez que eu defino esse R, eu vou ter valores da variável aleatória, né, desta função aqui, que vão apontar, né, vão mapear em valores abaixo, né, ou menores ou iguais a R, que é esse segmento em amarelo aqui destacado aqui na reta dos reais. E continua essa definição. Agora, se eu tomar todos os ômegas
todos os valores, ou melhor, todos os elementos do espaço amostral, tal que o valor da variável aleatória, né, enquanto função, estou pegando um elemento do espaço amostral e levando no conjunto dos reais, ele esteja mapeando nessa retinha amarela, ou seja, o x de ômega for menor ou igual a R, automaticamente aqui, ó, eu vou ter um conjunto de elementos ômega, tá? Ômegazinho. Esse conjunto de elementos ômegazinho, que eu estou denotando como sendo AR porque ele está associado à definição do R aqui inicial, ele vai ser um evento dentro do espaço amostral, né? Definido aqui como domínio da variável aleatória. Então, esse conjunto aqui destacado em azul, que está explicitado aqui, ele é um evento dentro do espaço amostral. Então, toda essa formulação que a gente apresentou, ela diz o seguinte: se eu escolher um ponto R dentro da reta real, ele automaticamente vai estar associado a um conjunto dentro do seu espaço amostral, a um evento dentro do espaço amostral, domínio da variável aleatória, né? Ou seja, né, de maneira consequente, se isso aqui é um evento dentro do espaço amostral, né, contido no espaço amostral, naturalmente o AR, esse conjunto aqui, AR, ele pertence à sigma álgebra definida pelo seu espaço de probabilidades. Ou seja, aqui eu estou apresentando só textualmente na definição todas essas informações. Tal que o AR, definido pelo Rzinho, né, ele vai definir um evento, né, assumindo valores do R, qualquer valor do R pertencente aos reais, né, qualquer valor Rzinho pertencente aos reais, ele vai definir aqui um evento dentro da sigma álgebra. Vamos ver um exemplo, né, da aplicação da definição de variável aleatória. Vamos supor um experimento aleatório como sendo o lançamento de duas moedas. Naturalmente, que o espaço amostral desse experimento aleatório está explicitado aqui, né? Os resultados cara a cara, cara coroa, coroa cara, coroa coroa, e o domínio associado, né? O espaço amostral como sendo o domínio da nossa função que vai ser definido pela variável aleatória. E o conjunto dos reais é o contradomínio. Vamos pensar numa variável aleatória? Uma variável aleatória é uma função que leva do espaço amostral, ou seja, que sai um mapeamento de um dos elementos do espaço amostral aqui, que é o domínio da função, e leva no conjunto dos reais. Nesse caso, eu estou formulando a função como sendo o número de caras em ômega, né? Naturalmente, o ômegazinho pertencente ao espaço amostral. Se eu tenho essa função, então o que vai acontecer? Se eu pegar esse ômega, esse primeiro elemento aqui do espaço amostral, ômegazinho, o número de caras aqui vai ser duas caras. Foram observadas duas caras. Se eu pegar nesses dois ômegas, né, o mapeamento aqui, eu vou observar uma única cara em cada um deles, né? Aqui cara, coroa, então uma única cara, coroa, cara, uma única cara. E finalmente o coroa, coroa, onde eu observo 0 caras neste elemento ômegazinho pertencente ao domínio. Então esse seria o mapeamento, essa seria a função construída, né, a partir da definição dessa variável aleatória. Poderia definir outras a partir tanto do mesmo domínio, né, e naturalmente o contradomínio fixo. Uma informação importante, e aqui é para explicitar a diferença entre contradomínio e imagem, né, de uma função. A imagem são os valores que são mapeados, né, e o contradomínio é o conjunto inicial de possibilidade de mapeamento. Nesse caso aqui, ó, nesse exemplo, a imagem da variável aleatória, considerando ela como função, é o conjunto com esses três elementos, 0, 1 e 2. E esse conjunto, né, a imagem, ele recebe um nome particular que é suporte. Suporte de x da variável aleatória.
a variável aleatória apresentada, né, aqui. A notação, muitas vezes alguns livros adotam como sendo um ômega x, tá? Valores do suporte da variável aleatória. Ok, ainda nesse exemplo, a gente pode ilustrar aquela ideia dos eventos. Uma vez que eu escolho um Rzinho pertencente ao conjunto dos reais, sempre isso vai definir um evento no meu espaço amostral. Vamos supor alguns casos, né? Vamos inicialmente considerar o Rzinho igual a menos 1. Rzinho igual a menos 1, então vai ser dentro da reta dos reais, vai ser valores abaixo aqui, ó, né? Esses valores destacados em amarelo. Então, bem abaixo aqui, naturalmente vão decrescer aqui infinitamente, né? Esse trecho aqui vai até menos infinito. Perceba que não existe nenhum mapeamento aqui, ó. Não existe nenhum elemento, nenhum ômega que leva nesse intervalo aqui, né? Como eu tenho que definir um evento, né? E a forma da definição é achando todos os ômegas dentro do domínio aqui, né? Dentro do espaço amostral, tal que o x de ômega, o mapeamento, leve em valores menores ou iguais a menos 1. Não existe nenhum valor, nenhum ômega que leva aqui. Portanto, esse conjunto é um conjunto vazio, né? Ele é um conjunto vazio porque nenhum elemento está figurando aqui, está mapeando aqui. A função x de ômega não leva a nenhum elemento menor ou igual a menos 1. Bem, eu posso escolher o zero, né? E usando o raciocínio análogo, agora eu vou construir os valores abaixo de Rzinho, né? Que no caso seria zero agora. Para obter o evento equivalente, então, que eu estou chamando de A0, eu vou obter todos os ômegas, tal que o x de ômega é menor ou igual a zero. Todos os mapeamentos que vêm em zero. Só tem um caso aqui, portanto, o único ômega que vai figurar aqui é o TT, né? O resultado com coroa a coroa. Da mesma forma, eu posso aplicar o Rzinho a 0,5. Perceba que o Rzinho pode ser escolhido sobre todos os reais, qualquer valor dos reais. Supondo esse valor de Rzinho, o limite aqui, né, o segmento dentro da reta dos reais que vai estar abordado é esse em destaque amarelo. E para obter o conjunto equivalente, que define um evento no espaço amostral, o A05, eu vou usar do mesmo raciocínio. É achar todos os ômegas, tal que o x de ômega for menor ou igual a 0,5. Neste caso aqui, também só tem um elemento, só um ômega, que mapeia aqui, né? Neste caso, é só o TT, portanto, o evento A0,5 é igual ao elemento, o conjunto, né? Ou o evento contendo só o elemento TT, resultado. Perceba que esses dois aqui, então, são iguais, né? Esses dois eventos aqui definidos são iguais. O R igual a 1, se eu aplicar o mesmo raciocínio, agora eu vou ter né, a mesma ideia, eu vou achar todos os elementos dentro de ômega que mapeiam, né, da função, que mapeiam em valores abaixo do Rzinho definido, nesse caso 1. Nesse caso, existem três resultados aqui, ó, né, ou três elementos dentro do espaço amostral que vão mapear em valores abaixo de 1, que são esses três em destaque aqui, o HT, o TH e o TT. E aí, né, de forma consequente, você tem o evento equivalente aqui. Perceba que esse evento é um subconjunto do espaço amostral e figura na sigma, vai ter que figurar na sigma álgebra que vai ser definida a partir do espaço amostral. A gente vai trabalhar, na maioria das vezes, com o conjunto das partes, mas só ressaltando que isso não é necessariamente verdadeiro. Pode ter alguns casos onde a sigma álgebra seja definida como menor do que o espaço amostral. Menor ou diferente do conjunto potência. Finalmente, eu posso escolher o Rzinho igual a 2, usando o mesmo raciocínio.
né, valores menores ou iguais a 2, definir o evento tal que os mapeamentos sejam na região em amarelo, né, ou no segmento de reta em amarelo definido. E aí, nesse caso aqui, todos os elementos, porque lembre-se que é menor ou igual. Nesse caso, todos os elementos, significa que esse A2, o evento A2 aqui, é o próprio espaço amostral. Claro que eu estou fazendo isso aqui, mas isso poderia ser estendido para qualquer valor R, tá? E todos os casos aqui, todos os ARs, eles estão pertencentes à sigma álgebra, tá? A sigma álgebra que é definida no espaço de probabilidade. Se a gente tiver uma sigma álgebra diferente do conjunto potência, o meu AR, claro, vai ter que estar figurando na sigma álgebra. A gente, por simplificação, ou pelo menos tentando omitir a ideia da sigma álgebra, a gente sempre vai considerar o conjunto das partes como referência. Vamos ver o segundo experimento, né, para colocar a ideia de variável aleatória um pouquinho mais estendida. Nesse caso, a gente vai considerar o seguinte experimento. Eu vou formular, ou eu vou lançar moedas, né, vou lançar uma mesma moeda uma série de vezes até que eu obtenha o resultado cara. Quando eu obtiver esse resultado, eu paro e registro aquele resultado, observo, né, o resultado dos lançamentos até chegar na cara. Bem, como eu disse, a gente vai ter um domínio, vai ter o contradomínio da variável aleatória, e neste experimento, o domínio é o seguinte, eu vou ter, se eu lançar uma vez e obtiver cara, cara no primeiro lançamento, eu paraliso, né, eu paro o experimento, então eu não prossigo, e o resultado vai ser simplesmente cara. Ao passo que se eu obtiver coroa no primeiro lançamento, eu vou ter que lançar mais uma vez. E aí eu posso obter cara. Quando eu obtiver cara, eu paro. Esse processo vai ser, no experimento, eu posso ter, em tese, 3 lançamentos até a obtenção de cara, 4 lançamentos até a obtenção de cara, ou mesmo infinitos lançamentos, 5, 6, 7, e esse número prossegue aqui, né, de lançamento. Então, aqui eu tenho caracterizado todos os resultados possíveis desse experimento. Por que eu não posso obter um cara coroa aqui, né, um HT? Porque se eu obtiver o H aqui nesse terceiro lançamento, eu paraliso, né, o experimento e não lanço mais. Ao contrário do primeiro caso, ou né, diferente do primeiro caso, a gente, nesse caso aqui, a gente tem um conjunto, um espaço amostral, que ele é enumerável, porém ele é infinito. Tem infinitos elementos aqui definidos, mas é enumerável como no primeiro caso. Ok, vamos formular uma variável aleatória como uma função do elemento do espaço amostral. Nesse caso, eu vou contar o número de lances que eu tive que realizar até a obtenção de cara. Então, eu vou pegar em cada um dos ômegazinhos e ver quantos lançamentos eu tive que realizar até a obtenção da cara. O primeiro caso aqui, eu tive que lançar uma vez para obter cara. No segundo caso, 2 vezes. No terceiro caso, 3 vezes. No quarto caso, 4 vezes. E assim por diante. Poderia obter 5, 6, 7, 8 para os resultados, para os outros resultados. Neste caso, o suporte aqui da variável aleatória, ele vai ser o conjunto dos naturais, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, ele define o suporte desta variável aleatória. De novo, no caso anterior, no exemplo 1, o suporte ele era enumerável e finito. Nesse caso, o suporte é enumerável e infinito. Fazendo a mesma analogia com relação aos
aos valores de R escolhidos, eu posso, inicialmente aqui eu estou escolhendo um R igual a 0,3. A partir do 0,3 eu vou ter a definição do segmento de reta, né? Os valores abaixo de 0,3. Eu vou ter que obter todos os ômegas cujo os valores mapearam em valores, né? Os valores da função mapearam abaixo de 0,3, menores ou iguais. A gente não tem nenhum valor aqui, ou nenhum ômega, né? Que mapeia, né? A função mapeia nesse intervalo. Portanto, o conjunto aqui, nesse caso, é vazio. De maneira análoga, eu posso usar o R igual a 2,5. 2,5 vai figurar aqui, ó, esse segmento em amarelo, né, que é o intervalo definido. Vou obter o evento equivalente, ou seja, o evento que contém os elementos do espaço amostral que mapeiam nesse intervalo destacado em amarelo. E nesse caso eu tenho dois eventos só, ou melhor dizendo, tenho dois elementos, né, que geram o evento equivalente aqui a 2,5. Posso escolher um valor que tende a infinito, né, e nesse caso, escolhendo esse valor, eu vou ter todo o segmento de reta dos reais contidos aqui, né, e nesse caso, o evento equivalente, né, mas dada a escolha desse valor de R aqui, vai ser o próprio espaço amostral como um todo. Bem, o primeiro caso a gente tratava de um experimento aleatório. Os dois primeiros casos tratam de experimentos aleatórios que levam em conjuntos enumeráveis. Mas eu posso ter conjuntos não enumeráveis, tá? Uma situação é a seguinte, tentando ser próximo de uma situação prática, né? Vamos supor que eu tenho uma população na qual ela tenha um conjunto muito grande, né, de indivíduos. Então, se a gente considerar populações de médio porte, a gente vai ter 100 a 200 mil habitantes, né, pelo menos no Brasil. Em contrapartida, cidades muito grandes, né, capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, elas têm na casa de milhões de habitantes, de indivíduos, né, nesta população. E a gente vai considerar que esse conjunto é um conjunto infinito, ou seja, tem infinitos elementos. O que é bastante razoável, né, para a gente abordar, é a abordagem que a gente faz quando trata de conjuntos infinitos, sempre olhando eles como conjuntos muito grandes, muito grande. O experimento que eu vou considerar aqui é um experimento de sorteio. Então, eu vou sortear um indivíduo dessa população. Naturalmente, os elementos que eu vou ter no domínio aqui desse experimento é o conjunto de todos os indivíduos da população que podem ser sorteados. Então, eles figuram, né, como o espaço amostral, né, do meu experimento. Se a gente vai definir a variável aleatória, a gente precisa do domínio e precisa do contradomínio, que são, respectivamente, o espaço amostral e o conjunto o conjuntos reais. Eu vou definir aqui a variável aleatória como sendo a altura de ômegazinho, né? Ou seja, a altura do indivíduo que eu sortear. Perceba que eu estou pegando um indivíduo, que é o ômegazinho, e estou observando a altura dele. É uma função que está levando conjuntos reais. Se a gente pegar e formular um indivíduo aqui, ele pode levar em uma altura 1,75. Claro que cada um desses indivíduos, dos infinitos elementos, né, do meu ômegazinho, do meu ômega, eles vão levar em valores diferentes de altura aqui. Para destacar o suporte aqui da variável aleatória, se a gente considera que a altura é um valor positivo, o suporte vai estar sobre os conjuntos reais positivos, ou reais não negativos.
obedecendo, né, ou tentando apresentar a mesma construção que a gente viu da definição dos valores de R dentro do espaço amostral, a definição de valores de R no conjunto dos reais aqui e, respectivamente, um evento dentro do espaço amostral. Se eu pegar inicialmente uma altura 90 centímetros, eu vou ter aqui então 90 centímetros como o ponto aqui identificado com os reais, o segmento que identifica todos os valores no qual x de ômega vai ser menor ou igual a 90, então onde há algum tipo de mapeamento aqui. Portanto, o A90, que é o evento, ele vai ser todos os elementos dentro do espaço amostral, portanto ele é um subconjunto do espaço amostral, tal que o x de ômega, né, ou a altura, seja menor ou igual a 90 centímetros. Eu posso escolher o Rzinho, qualquer valor, dentro dos reais, 175, usando o mesmo raciocínio. Vou ter o intervalo definido para valores menores que 175 e vou ter o evento A175, que são todos os valores dentro do espaço amostral que levam, né, em valores menores ou iguais a 175. Nesse caso, são indivíduos da população com altura menor ou igual a 175. Olha que interessante, o Rzinho ele pode pertencer a todos os reais. Então, eu posso usar o R igual a menos 30 centímetros? Na verdade, posso. Né? Se eu usar o R igual a menos 30 centímetros, eu vou ter aqui um segmento definido de reta, nesse caso, valores menores ou iguais a menos 30, né? E eu vou ter um conjunto também definido, que é o conjunto vazio. Ou seja, nenhum elemento dentro do espaço amostral está mapeado né, ou tem uma altura menor ou igual a menos 30 centímetros. Muito bem. Vamos fazer aqui algumas distinções a partir da definição que a gente viu de variável aleatória. Algumas delas, na verdade a primeira delas é a classificação. Eu posso classificar as variáveis aleatórias segundo a sua natureza. A primeira delas são variáveis aleatórias discretas. A variável aleatória discreta, ela tem que o seu suporte ele é discreto. Portanto, o suporte da variável é discreto. No exemplo 1 e 2 que a gente viu, os dois casos são de variáveis aleatórias discretas. Então, exemplo seria o número de filhos em ômega, né? Supondo ômega famílias, né? Uma família a ser sorteada a partir das famílias de uma população. Ou um casal, né? Também pode-se pensar. Nesse caso, o suporte seria enumerável, né? e infinito. Né? Então, eu poderia ter 0, 1, 2, 3 e cresce infinitamente porque não há um limitante com relação ao número de filhos, pelo menos do ponto de vista teórico. Número de lances em W até tirar a cara, que é justamente o exemplo 2. Né? A gente viu que o suporte ele aqui não tem o 0, tá? É só 1, 2, 3, 4 e assim por diante, são os reais não negativos, também é uma variável discreta. E o número de sucessos em ômegazinho, supondo que o meu experimento aleatório seria o lançamento poderia ser o lançamento de N moedas, ou simplesmente a realização de N lances, ou N testes, N provas, em diferentes contextos. Pode ser, no contexto do Enem, seriam N questões, no contexto de lançamento de arco e flecha, seria acertar ou errar o alvo, e neste caso, né, todos esses casos, a gente teria a mesma ideia apresentada. Nesse caso, o conjunto suporte, ele poderia ser 0, né, porque eu poderia ter 0 sucessos, poderia ter 1 sucesso, 2 sucessos, até N sucessos, que seria o número máximo. Portanto, esse conjunto aqui, ele é discreto, tá? O suporte é discreto. Nesse caso, ele é numerável e ele é finito também, né? Porque tem um conjunto finito de elementos, ele fecha, né, em N.
As variáveis aleatórias podem ser contínuas e, como o próprio nome diz, essa situação acontece quando a variável aleatória tem o suporte definido como contínuo. Alguns exemplos: tempo de vida, né? O tempo de vida, o suporte está no intervalo que varia de 0 até infinito. Um retorno financeiro, tá? De algum ativo específico. Então, esse retorno financeiro que apresenta a variação do valor do ativo, eles pode estar pertencendo ao conjuntos reais, né, o suporte, porque é óbvio que os valores podem ser negativos, significando desvalorização, ou positivos, significando valorização. O valor de um sinistro, né, nesse caso o valor de um sinistro a gente sempre considera como sendo negativo, né? Quer dizer, só para ilustrar aqui, negativo porque vai ser sempre um prejuízo, né, se a gente pensar em termos práticos. Nesse caso, o suporte seria negativo. Desculpa, o suporte seria do intervalo de menos infinito, tá? Aqui está incorreto, menos infinito até 0. Muito bem. Algumas marcações aqui. A primeira delas é que quando se adota nos livros, não há apresentação do ômegazinho, né? A variável aleatória agora vai ser sempre trabalhada sem o ômegazinho que identifica a ideia da função. Então, a gente sempre vai ver como sem esse ômegazinho que representa o argumento da função, né? O domínio da função. Além disso, há uma distinção entre a ideia de variável aleatória, que vai ser definida de maneira maiúscula, tá? Toda vez que eu tiver a notação variável aleatória, enquanto função, ela vai ser maiúscula, mas eu posso tratar de valores da variável aleatória. Muitas vezes, principalmente quando eu tenho algum tipo de generalização, os valores eles são tratados de maneira minúscula. Isso aqui é análogo a eu pensar numa função linear, por exemplo, x mais ax mais b. Então, isso seria a ideia de variável aleatória, que seria uma função. Se eu jogar um valor para x, né, nessa reta como exemplo, eu teria aqui um valor da função, o valor de aplicação da função. E, neste caso, eu trataria como minúsculo. Então, essa é a distinção, porque essas duas notações vão ser utilizadas. Ok, visto o conceito, né, a definição formal de variável aleatória e alguns exemplos, vamos tratar de funções chamadas funções de distribuição, que são funções que são definidas sob a variável aleatória, né, a partir da variável aleatória. A primeira que eu vou apresentar aqui é a função de distribuição acumulada, também conhecida como FDA, tá? Ela é definida, né, a partir da variável aleatória. A notação desta função é sempre a maioria das notações apresentam como um Fão, tá? Um F maiúsculo, tá? Claro que isso varia, mas a gente vai adotar aqui a notação próxima dos livros do Casella, de inferência estatística, e nela essa forma. Mas é uma forma bastante comum de notação da função de distribuição acumulada. Ela tem o domínio, que vai ser um valor de x, tá? Um valor de x, um valor da variável aleatória. Então, ele está restrito ao suporte da variável aleatória. E esse x aqui é para identificar a variável aleatória, a função variável aleatória a qual essa Fão está definida. Isso aqui é importante, né? É muito útil, principalmente quando eu estou trabalhando com várias variáveis aleatórias diferentes, tá? E, naturalmente, várias Fão associadas a cada uma delas. Então, isso aqui ajuda a clarificar a qual variável aleatória se refere a minha Fão. Então, como eu disse, né, ressaltando, x associado à variável aleatória e o x associado ao argumento da função, ao suporte da variável aleatória, valores
de aplicação. Mas o que é a FDA? A definição dela é simples, né? A FDA, né, o AEFão de x, ela vai ser a probabilidade da variável aleatória assumir um valor menor ou igual a um x, dado que esse x pertence ao conjunto dos reais. Observação. Se a gente se lembrar, esse x vai ser análogo ao nosso r da definição de variável aleatória que a gente formulou, que a gente apresentou. Então, para cada intervalo desse aqui, ó, eu vou ter um evento na sigma álgebra definido. Ou melhor, um evento contido no espaço amostral e que, portanto, pertence à sigma álgebra do espaço de probabilidades. Então, eu consigo calcular uma probabilidade para qualquer valor de x definido aqui. Que é justamente o que a gente está especificando. Isso aqui é análogo àquela definição do R vista nos slides anteriores. Então, isso aqui, ó, né, esse conjunto, ele é um evento que está contido no espaço amostral definido, né, sobre o qual foi definida a variável aleatória. Uma segunda observação é que a EFão ela é uma função, né, naturalmente uma função, que vai ser definida tendo como domínio o conjunto dos reais e como suporte os valores do intervalo 0, 1. Né? O conjunto constituído pelo intervalo 0 a 1. Porque é um valor de probabilidade, né? Sempre vai levar um valor de probabilidade. Portanto, o domínio da FDA é sobre os reais. Isso é importante, tá? Às vezes eu posso estar tratando de FDAs associadas a funções, a variáveis aleatórias discretas. Mas o domínio dela vai continuar sendo da FDA, vai ser sobre o conjunto dos reais. Ok, vamos ver alguns exemplos, então, de FDAs, né? Nos exemplos que a gente tratou. O primeiro deles, que é o exemplo do número de caras, a definição da variável aleatória número de caras. Veja que a gente está tentando omitir já a notação do ômega, então ela está apresentada aqui. Então, se a gente pensar, a EFão, como é que vai ser formulada a EFão aqui? Ó? A EFão, como a gente viu, ela é a probabilidade do x, né, a variável aleatória, ser menor ou igual a um x. X análogo ao R. Esse x aqui, ó, vai definir um intervalo e, consequentemente, um evento que tem uma probabilidade. Vamos pensar em valores abaixo de zero. Tá? Qualquer valor em zero aqui. Ó. Se eu escolher qualquer valor em zero, qualquer valor menor que zero, e esse menor é importante, menor que zero, tá? Esse intervalo aqui seria aberto em zero aqui, qualquer valor de x que eu escolhi aqui e substituir aqui, ó, eu geraria um intervalo, né? E naturalmente um evento em ômega. Esse evento sempre vai ser vazio, porque como é menor que zero, qualquer elemento qualquer x que eu escolhi aqui, ó, ele não vai ter nenhum mapeamento. Portanto, o conjunto que vai ser definido vai ser o conjunto vazio, e, portanto, a probabilidade do vazio é igual a zero. Ou seja, para qualquer valor de x menor que zero, a probabilidade a EFão de zero aqui vai ser, desculpe, para qualquer valor abaixo de zero, tá? O EFão sempre vai ser zero. Segundo caso, se eu escolher um valor entre 0 e 1, e aqui eu estou considerando que o 0 esse intervalo ele é aberto em 0 e fechado em 1, eu vou ter, claro, a geração de eventos aqui, a geração de um evento associado a um x que eu escolhi aqui, que vai ter uma probabilidade. Qualquer que seja esse x, se ele estiver dentro desse intervalo, e principalmente se ele se o 1 não figurar, tá? O que vai acontecer é que o evento respectivo vai ser o TT. Qualquer que seja o valor que eu escolher aqui, ó, o elemento TT. Se a gente pensar num cenário de moedas honestas, como a gente definiu nas ilustrações
anteriores, a gente vai pensar que a probabilidade de TT vai ser igual a 0,25. Afinal de contas, a gente tem 4 elementos do conjunto, espaço amostral, e a gente pode considerar que esse espaço é equiprovável. Se eu colocar agora para o intervalo entre 1 e 2, 1 fechado, 2 aberto, qualquer valor de x que eu escolhi aqui, ó, ele vai gerar eventos aqui, ó. Lembre-se que os eventos vão ser gerados, escolha do x vão ser valores que mapeiam abaixo do x, né? Nesse caso aqui, ó, para qualquer valor que eu escolher nesse intervalo aqui, ó, os eventos que vão figurar sempre serão esses 3 eventos, esses 3 elementos, ou melhor, os eventos não, né? O evento que vai figurar vai ser o evento que contém esses 3 elementos aqui, ó, o HT, o TH e o TT. Portanto, especificados aqui, ó, cuja probabilidade vai ser 0,75, né? 3 elementos em 4, se a gente considerar a definição clássica, mas mesmo axiomática se a gente considerar a ideia de moedas honestas, né? Considerando o experimento com moedas honestas. E, finalmente, para qualquer elemento x que eu escolher maior do que 2, né? Se eu escolher qualquer elemento aqui em cima, né, dentro dessa faixa amarela, o intervalo que vai gerar vai ser sempre para baixo, né? Porque está figurando menor ou igual. Lembre-se que aqui é o x menor ou igual. Para qualquer situação dessa, eu vou ter o espaço amostral como sendo um evento equivalente, ou seja, o ômega. E, portanto, a probabilidade igual a 1, como a gente já viu em definições mais elementares de probabilidade, né? Na verdade, é um dos axiomas. Para essa função, né, que eu acabei de construir ali, a f1, eu posso mostrar um gráfico, né? Então, aqui já é a f1 com todos os valores e os respectivos intervalos. E eu tenho aqui a função, os valores da função. Então, ela é 0 até o ponto 0, né, aberto aqui. Entre 0 e 1, aberto em 0, fechado em 0, vai ser 0,25. Então, aqui. Entre 1 e 2, aberto, fechado naturalmente em 1 e aberto em 2, vai ser 0,75, portanto, essa altura aqui, ó, né? Qualquer valor que eu escolher aqui do x, sempre vai bater aqui em 0,75. E, finalmente, se o valor for maior ou igual a 2, o f1 sempre vai ser 1. Olha que interessante, aqui, embora a gente construiu o f1 a partir de um cenário de um experimento aleatório definido, a gente não precisa ver tanto o experimento aleatório aqui, ó. Ele não está apresentado a não ser só a referência que eu fiz inicial, mas aqui em toda a formulação eu não tenho nenhuma necessidade de apresentá-lo aqui. Muito bem, vamos no exemplo do lance de caras, tá? O lance de moedas até a obtenção de uma cara. Naquele caso, eu vou considerar também, de novo, uma moeda honesta, né? Só para deixar claro isso. Não precisaria ser, mas aí a função mudaria um pouquinho, a FDA. Além disso, eu vou definir essa função aqui, que é a função chão, né? Seria a função floor. Ela é um máximo inteiro, né, com n menor que o seu x do argumento da função. Em outras palavras, isso aqui é uma função de arredondamento, né? Isso aqui ela vai pegar um valor qualquer dentro dos reais e vai obter o maior inteiro menor que aquele valor. Um exemplo aqui, né? Se eu pegar 2,8, se eu aplicar essa função, cuja a notação é dessa forma, ela, aplicada ao valor 2,8 é 2, se fosse 2,5 era 2, se fosse 1,8 seria 1, e assim por diante. Por quê? Porque a definição da f1 de x para esse caso, desse experimento, né, nesse contexto dessa variável aleatória, melhor dizendo,
ela vai definir dessa função. Então, como é que ela vai ser? Ela vai ser o seguinte: para todos os valores de probabilidade, para todos os valores da variável aleatória menores do que 1, intervalo aberto em 1, eu vou ter que o valor sempre da probabilidade vai ser 0. Por quê? Porque nenhum vai ter nenhum mapeamento equivalente. Isso pode ser facilmente verificado fazendo o mesmo procedimento que a gente fez no exemplo anterior, aplicado ao lance de moedas. E se os valores variarem, né, ou forem maiores ou iguais a 1, eu poderia fazer a função escala, né, se fosse até entre 1 e 2, 2 a 3, 3 a 4, só que aqui a gente já apresentou de uma maneira generalizada. Se o valor for maior ou igual a 1, a regra é a seguinte: eu sempre vou tomar o somatório de 0,5, 0,5 porque a moeda é honesta, portanto tem dois resultados possíveis com igual probabilidade, cara e coroa, elevado a i, né, é um somatório, né, de 0,5 elevado a i, com o i variando de 1 até o arredondamento do valor x. Nesse caso aqui, só para ilustrar, se eu obtiver o valor 1,5, né, ou 1,6, aliás, vou usar o 2,8 aqui, ó. Se eu pegar o 2,8, qual que seria a probabilidade? 2,8 está aqui, né? Nessa posição aqui. Então, ele vai ser a soma de 0,5 elevado a 1. Como é 2,8, vai só até 2 o somatório. Então, 0,5 elevado a 1 é 0,5, mais 0,5 elevado a 2 ao quadrado, que é 0,25. O que dá 0,75, a soma total. Portanto, esse valor aqui vai ser 0,75. O mesmo resultado, ou a mesma forma de obtenção da F1 vai ser aplicada a todos os valores aqui dentro dos reais. Essa regra vai ser construída a partir do valor maior ou igual a 1. No exemplo da altura, eu posso construir a F também, mas nesse caso a F1 vai depender da população, né? A característica da F1 vai depender da população. Aqui eu vou só ilustrar alguns tipos, né? Alguma situações específicas. Então, um exemplo. A F1 aqui, ó, eu poderia considerar a população de homens, de indivíduos homens, lembre-se que a variável aleatória é a altura, dentro do Brasil, né? Brasileiros. Então, ela vai ter uma curva que abaixo de... Então, uma curva de tal forma que se eu escolher um valor de x aqui, ó, qualquer dentro dos reais, o valor da altura da curva, no respectivo ponto, vai informar a probabilidade de eu achar um indivíduo abaixo dessa altura. Um exemplo, se eu pegar a probabilidade, que é o F1, né? O F1 é a probabilidade do x, isso aqui seria análogo ao F1 de 120. É a probabilidade de x ser menor ou igual a 120. Desculpa, a probabilidade de x ser menor ou igual a 120 como sendo 0,5. Então, significa que, se eu escolher aqui, ó, o 120 aqui, a altura dessa curva aqui, ó, no ponto 120 vai ser 0,5. Eu poderia escolher a população holandesa, que, pasmem, senhores, é um pouquinho mais alta em termos coletivos do que a do Brasil, né? Se a gente pegar em termos a população. Neste caso, se eu pegar aqui na curva laranja, representando a minha F1 associada às alturas de homens holandeses. Eu estou colocando aqui que a probabilidade do x ser menor ou igual a 127 é igual a 0,5, significa o seguinte, que se eu pegar o mesmo ponto, o ponto 127 aqui, ó, na altura dos holandeses, né, na curva dos holandeses, o F1 associado a 127 vai ser 0,5. Então, tem a curva aqui. Só para dar um exemplo de uma função que se adequa, né, que se adequaria a esse comportamento, seria essa função aqui, ó,
dada por 1 menos e elevado a menos lambda x, se o x for maior que zero, se o x for menor ou igual a zero, é o valor nulo. Isso estou considerando lambda como sendo uma constante, tá? É uma constante maior que zero, constante positiva. Se eu considerar esses dois casos, né, da população holandesa e a brasileira, e para aplicar nessa função para se adequar aqui certinho, eu teria que o meu lambda seria 1 dividido por 173, e aqui o lambda da curva relativa à Holanda, 1 sobre 83. Se eu jogar esses valores aqui, né, do lambda, eu vou ter exatamente essa função, essa curva. Muito bem. Será que eu consigo identificar propriedades gerais de uma FDA? Ou seja, agora eu não estou interessado mais em olhar para o experimento aleatório, né, e, consequentemente, para a definição do espaço de probabilidades para definir a FDA. Eu quero ir um pouco mais além. Eu quero tentar definir propriedades gerais que se encaixem numa situação de probabilidade, que possa ser aplicada como FDA a um cenário de probabilidade. E isso é possível, né? Essas propriedades podem ser definidas. E são as seguintes. Uma f de x, ela é FDA, né, ou função de distribuição acumulada, se somente se. Portanto, é uma relação de equivalência. Tá? Se eu tiver uma função para ser FDA, vai ter que obedecer as propriedades. E se eu tiver uma função que obedece as propriedades, automaticamente ela é FDA. A primeira propriedade é o seguinte: se a gente observar aqui nos 3 exemplos que estão apresentados aqui, as 3 funções, se eu olhar à esquerda, sempre os valores estão tendendo a zero. Ó, sempre estão decaindo, olhando sempre à esquerda, né, da função, nesse caso infinitamente à esquerda, né, eu vou ter que as 3 funções elas estão tendendo a zero. E essa é a primeira propriedade. Que se eu tomar o limite de uma f de x com limites tendendo a menos infinito, sempre o valor vai dar zero. De maneira análoga, se eu olhar para a direita dessas funções, né, infinitamente à direita, o que está acontecendo é que os valores estão tendendo, né, assintoticamente a 1. Né? Assintoticamente, ou não necessariamente assintoticamente, né, porque temos funções aqui de natureza contínua e discreta, mas eles estão tendendo a 1. Então, a segunda propriedade é que se eu tomar o limite de uma f de x, sendo ela FDA, com x tendendo a mais infinito, sempre o resultado vai ser 1. O valor do resultado limite vai ser 1. Bem, agora um olhar mais, vamos dizer assim, entre os extremos, né, da nossa FDA, diz o seguinte: sempre a gente está tendo um regime aqui, ó, que é um regime de ascendência, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, desses 2 primeiros exemplos, a variável, ou melhor, a função, ou ela cresce, e aí está crescendo de uma forma descontínua, mas cresce, ou estaciona, que é o caso aqui, ó, nos degraus, né? Ela está estacionada, ou ela cresce, ou ela estaciona. É o comportamento padrão. Ao passo que no terceiro exemplo, ela está só tem um regime único aqui de crescimento. Então, uma propriedade que é comum a todas as FDAs é que elas são não decrescentes, ou seja, ela pode crescer ou ela pode estacionar. Nunca ela pode decrescer. A terceira característica é que se a gente olhar tanto para os 2 primeiros exemplos quanto para o terceiro exemplo, esta função aqui, no terceiro exemplo, se a gente olhar, a função é contínua, né? A nossa FDA gerada aqui, ó, ela tem uma característica de ser contínua, mas aqui ela não é contínua, tá? Nos 2 primeiros exemplos. Ok, não é contínua, mas se a gente fragilizar a ideia de continuidade em um ponto, para uma ideia um pouquinho mais frágil chamada de continuidade à direita.
Então, ao invés de obedecer às três propriedades de continuidade que dizem respeito à existência do f da função, existência dos limites laterais, igualdade entre o f e os limites laterais, existência do limite, né? E existência de igualdade entre o limite definido no ponto e a função definida no ponto, se a gente fragilizar a questão dos limites só ao limite direito, né? Ao limite tendendo pela direita, a gente vai chegar à conclusão que essas funções podem ser consideradas como sendo contínuas. E aí essa fragilização é chamada definida como continuidade à direita. Portanto, todas as f's, as f'ões, ou as FDAs, são contínuas à direita. O que significa isso? Elas têm o f definido, elas têm os limites laterais, tá? Mas na hora de igualar o f definido ao limite lateral, a gente considera só o limite à direita, que é o que está acontecendo aqui. Naturalmente, se a função é contínua, ela é contínua à direita, que é mais forte, né? E, só para destacar, se a variável aleatória for contínua, né, a sua classificação for contínua, ela automaticamente tem uma FDA contínua, uma fão contínua. Vamos ver um exercício, né, para ilustrar a ideia de FDA. Então, eu apresentei essa forma geral aqui como uma FDA, no exemplo relativo às alturas. E neste caso, né, a gente vai verificar que essa função obedece às propriedades gerais de uma FDA. Então, primeira propriedade é com relação ao limite. Então, se eu tomar o limite dessa função aqui tendendo a menos infinito, o valor tem que dar zero. Perceba que, como é menos infinito, eu vou ter que usar esse regime aqui, esse primeiro regime. E, bem, como o valor aqui já da função é definido zero, para qualquer valor abaixo, menor ou igual a zero, automaticamente eu vou aplicar o fão aqui, como é menos infinito. O valor vai ser zero, e o limite da constante, né, de uma constante nula, nesse caso aqui, é igual a zero. Portanto, a primeira parte da propriedade 1 está atendida. Ao passo que o limite de f de x tendendo a mais infinito tem que ser igual a 1. Então, o que a gente vai fazer? Como eu estou considerando mais infinito, eu vou usar o segundo regime, né? Perceba que o x é maior que zero aqui. Substituindo a função, que diz respeito a esse regime, eu vou ter, então, o limite de 1 menos e elevado a menos lambda x, né, com o x tendendo a mais infinito. Propriedade de limite, eu posso quebrar se eu tenho uma soma, diferença de limites. O limite da diferença é a diferença entre os limites. Nesse caso, seria o limite de 1 tendendo a x, fazendo x tendendo a mais infinito, isso é uma constante, na verdade. E aqui o limite de e elevado a menos lambda x, com x tendendo a mais infinito. Aqui é o limite de uma constante, portanto o valor vai ser 1. O que sobra, só esse resultado aqui para a gente resolver. Neste caso, perceba que o expoente aqui ele é negativo, ó, menos lambda x. E o lambda sempre é positivo, tá? E eu estou fazendo o x tender a mais infinito. Se eu desconsiderar o negativo, né, na verdade, inverter aqui, isso é equivalente a dizer que e elevado a menos lambda x é a mesma coisa que 1 sobre e elevado a lambda x. Se o valor do expoente crescer infinitamente um denominador, o que vai acontecer é que esse valor aqui vai tender a zero, um valor muito pequeno, né? Se eu fizer o expoente esse expoente aqui crescer infinitamente, considerando o sinal, né, naturalmente. Portanto, esse valor aqui vai tender a zero. 1 menos 0 vai ser 1. E aí a gente verifica a segunda parte da primeira propriedade para esse caso dessa função.
f ser não decrescente, a nossa f1 ser não decrescente, para fazer isso, eu tenho que usar de derivadas, né? Derivadas o cálculo, né, de maneira mais geral, e derivadas que vão verificar a taxa de crescimento de uma função. Se a função f1 é não decrescente, isso vai equivaler que a sua derivada em relação a x sempre vai ser maior ou igual a zero. O que eu preciso fazer é calcular derivadas sobre todos os reais. Então, a derivada de f1 de x vai ser o seguinte: se o x for menor ou igual a zero, vai ser a derivada de zero, vai ser a derivada nula, né? Portanto, o valor aqui, derivada de uma constante nula, é zero, o valor vai ser zero. Então, aqui, ele obedece à propriedade, porque é igual a zero. E o segundo caso? O segundo caso é quando x é maior que zero, né? É a segunda situação. Se for maior que zero, naturalmente o regime que vai ser derivado, né, a f1, é essa definição aqui. Portanto, vai ser a derivada de 1 menos e elevado a menos lambda x, dividido em relação a x. Se a gente fizer a derivada constante é zero, né? Aplicando aqui as regras de derivação sobre a exponencial, eu vou ter que o resultado vai ser menos lambda elevado vezes e elevado a menos lambda. Menos com menos aqui vai dar mais, portanto o resultado vai ser lambda vezes e elevada a lambda x. Perceba o seguinte, só para a gente reforçar, o lambda é um valor positivo, então ele não interfere. Lembre-se que o sinal está negativo. E o x aqui, ó, é um valor, nesse caso é um valor maior que zero, nesse caso. Portanto, esse valor aqui, ó, ele sempre vai ser um valor positivo, tá? Sempre. Ao passo que lambda também é positivo, portanto, esse valor sempre vai ser maior que zero. Com isso, a gente chega à conclusão que a derivada nesse regime, ela é maior que zero, né? Portanto, a derivada como um todo da f1, ela sempre está sendo maior ou igual a zero. Portanto, ela ela é não decrescente e obedece à segunda propriedade para a definição de f1. A terceira é a continuidade direita. Nesse caso, só para reforçar a ideia de continuidade direita, é a existência da f1, né, para todo x. Eu defini valores para qualquer valor de x, eu tenho a f1 definida. O limite, a existência dos limites, tá? Tanto o limite lateral à esquerda quanto o limite lateral à direita, para todo x0 pertencente aos reais. E aí a fragilização, o limite lateral a ser considerado, na hora de igualar o limite ao f1, é só a direita. Então, é só essa propriedade. Neste caso, no exercício, se a f1 de x ela é diferenciável para todo x, e é o que a gente mostrou no item B anterior, ela, portanto, é contínua. E se ela é contínua à direita. É mais forte. Conclusão, a gente tem que a nossa f1 de x é FDA. Alguns destaques que eu queria comentar. Primeiro, a gente vai usar uma notação, uma forma que vai ser apresentada, vai ser comum em tópicos de probabilidade, que é a ideia de variáveis aleatórias que são identicamente distribuídas, ou ID. Tá? Então, duas variáveis aleatórias são IDs se elas têm que a f1 de x, tá? E a f1 de y. Perceba que eu estou usando a notação de duas variáveis, né? Isso é uma variável aleatória e essa é outra variável. Para todo valor de x igual, né? Se esse valor de f1 for igual, eu tenho que as duas variáveis aleatórias são identicamente distribuídas. Um segundo destaque que eu já tinha comentado é que se a f1 de x for contínua, né, isso implica que a variável aleatória
é contínua que a gente está tratando. Ao passo que se a f1 de x se apresentar como escada, tá? A variável aleatória que a gente está tratando, ela é discreta. Claro que eu tenho situações mais específicas, né, chamadas FDAs com salto, né, que seria uma mescla dessas duas situações. Mas o mais comum que a gente vai tratar são de variáveis, são f1s de variáveis contínuas, somente contínuas, né, e somente discretas. Esse terceiro caso é muito raro de acontecer. Algumas observações finais, tá? A primeira, como a gente viu na motivação, o estudo da variável aleatória e da FDA, das funções de distribuição acumulada, ela pode ser feita completamente isolada do experimento aleatório. Para estudar variáveis aleatórias e FDAs, eu não preciso necessariamente, e mais importante, FDAs, eu não preciso saber necessariamente o experimento aleatório o qual está associado. Isso permite que você desenvolva toda uma série de resultados teóricos associados à FDA sem olhar para o experimento específico. Porque esse modelo, né, de FDAs e da ideia de variável aleatória vai se adequar a vários cenários reais, né, de espaço de probabilidade definidos e vai servir como um modelo geral para estudo de situações práticas usando probabilidade. A segunda é a ideia de FDAs paramétricas, tá? Algumas funções, a distribuição acumulada, a maioria delas que a gente vai estudar, elas são de natureza paramétrica. O que são parâmetros, né? Qual que é a ideia de paramétrica? Paramétrica é quando eu tenho uma constante na minha função que define a forma dessa função. Um exemplo no caso do exemplo das alturas, o lambda é um parâmetro da nossa f1 lá, porque ele é uma constante que vai mudar o formato da distribuição, né, ou melhor, da função de distribuição, à medida que seu valor é alterado. Bem, as FDAs, elas servirão de modelos para a realidade. Então, cenários práticos, o que vai acontecer quando eu tratar de modelagens eu vou pegar problemas reais e tentar descrever esses problemas reais usando modelos de FDA, usando alguns modelos de FDA para descrever essa realidade em termos de probabilidade. Um exemplo a f1 de x, ela modela as alturas. Nesse caso, ela modela a distribuição de probabilidade das alturas. Isso poderia ser aplicado a idades, que tem um contexto que é um indicador importante em ciências atuariais, por exemplo, a questão de retornos de ativos, né? E assim por diante. Bem, com isso a gente finaliza a nossa videoaula e eu vejo vocês numa próxima.